Amém, meus irmãos. Continuando, né? Deu um probleminha aqui no vídeo. A gente vai falar sobre luta espiritual. Talvez essa seja uma luta também. Amém? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a palavra novamente. Até mesmo para poder esperar as pessoas entrarem novamente, que deu um probleminha técnico. A leitura de hoje nessa live está no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. O tema da live é lute com as armas certas, tá bom? Então, livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Peço a Deus que as pessoas vão se conectando novamente. Vamos aguardar a Deus. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Que a gente possa ter essa live, Senhor, para louvor e glória do Teu nome, Jesus. Ó, Senhor, tudo aquilo que possa tentar impedir, Senhor, o acontecimento dessa live, caia por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que a Tua palavra tenha liberdade para agir na vida de cada pessoa, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Traga, Senhor, cada vida que estava conosco aqui, Senhor. Que elas possam entrar novamente, meu Deus. Possa acompanhar essa live, possa acompanhar a ministração dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, traga a Sueli de volta que estava aqui conosco. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Como eu disse para vocês, meus amados, a leitura vou fazer novamente. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Como eu disse para vocês, meus amigos, a live de hoje tem como tema: lute com as armas certas. Meus amigos, todos nós sabemos que estamos passando por momentos difíceis. Essa pandemia, ela expôs uma grande fragilidade que nós temos, o medo da morte, o medo de adquirir essa doença, o medo de que um familiar, um amado nosso, um amigo próximo adquira essa doença. E isso vem trazendo muita ansiedade, muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade, muitas pessoas estão com síndrome do pânico por causa do medo dessa doença. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos, estão preocupadas com o dia de amanhã, como que vai pagar as contas. Eu conheci uma pessoa, um morador de rua, que está morando na rua porque perdeu o emprego, morava de aluguel, pagava o aluguel com seu salário, e ele não é daqui de São Paulo, ele não tem família, e ele perdeu o emprego e foi morar na rua. Muitos casamentos, infelizmente, não estão durando, porque os casais não estão aguentando viver em convivência, uma convivência maior. Então a gente tem sido muito exposto. E quem se aproveita dessa situação? É o inimigo. É o inimigo, é o maligno. Aquilo que nós acabamos de ler. É um momento de desespero e muitas pessoas acabam expondo as suas fraquezas. E acabam abrindo brechas para que o inimigo atue na vida dessas pessoas. Nós sabemos, a Bíblia nos mostra em muitas passagens que há sim uma batalha espiritual entre o bem e o mal.
né, uma constante batalha para conseguir a nossa vida. E se você não toma nenhum partido, se você fica na neutralidade, sem que você perceba, você já está lutando do lado do inimigo. Quero te dar um exemplo prático. Por exemplo, se você mora numa vizinhança, que você sabe que um casal de vizinhos teus, o marido bate na mulher, e você não denuncia ele, se você age na neutralidade, mesmo que você não queira, você já está lutando do lado dele. Porque a gente tem que escolher o lado certo. A gente tem que escolher o lado de Deus. A gente tem que escolher o lado da verdade. A gente tem que escolher o lado do bem. Ainda que isso possa ser difícil, ainda que isso possa trazer aí lutas contra outras pessoas, mas você tem que estar preparado. E Deus te prepara. Olha como existe uma batalha espiritual. Efésios 6,12, que eu acabei de ler. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha também em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. São nesses momentos de angústia que o inimigo vem tentar roubar a nossa fé. É nesse momento de angústia que ele vem tentar roubar a nossa comunhão com Deus, através do Espírito Santo de Deus. É nesse momento de angústia que ele vem tentar trazer dúvidas. Puxa vida, se Deus existe, por que ele permite uma situação dessa? Por que muitas pessoas estão morrendo através dessa doença? Por que eu perdi meu emprego? O Senhor sabe que eu tenho que sustentar minha família. É nesses momentos que o diabo vem tentar lançar setas na tua mente. Foi isso que ele fez com Eva lá no capítulo 3 de Gênesis. Ele lançou dúvida naquilo que Deus tinha ordenado para ela. Não deixe o inimigo trazer essa dúvida no teu coração. Aprenda a lutar com a arma certa. Por outro lado, nesse momento também dessas angústias, dessas dificuldades, é exatamente nesse momento que nós somos encorajados a buscar ao Senhor. Efésios 6, 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós sabemos que a nossa luta não são contra pessoas, não são contra os nossos semelhantes, mas conforme a palavra diz no versículo 12, a nossa luta ela é contra principados, potestades deste mundo tenebroso. E como que a gente vai vencer essa luta? Como que a gente vai vencer essa batalha espiritual que nos rodeia? Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que Deus, a partir do momento que a gente escolhe lutar do lado dele, a partir do momento que a gente decide colocar essa armadura dele que ele nos oferece, ele já nos garante vitória. Olha só o que ele fala no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que bênção, olha a promessa que Deus nos dá. Lute com a armadura que eu vou te dar. Você vai vencer. E depois de você conseguir vencer, você vai ficar inabalável. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém. Deus nos dá essa certeza. Amém. Deus nos dá essa certeza de fincarmos as nossas estacas na rocha que é Cristo. E a gente não vai se abalar por momentos de tristeza, não vai se abalar por tribulações que vão ser leves e momentâneas nas nossas vidas. Amém? Amém? Quais são os elementos dessa armadura? A gente vai aqui ver elemento por elemento, né? O primeiro elemento, o cinto da verdade, que está lá em Efésios 6, 14, a parte A do versículo. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A versão Almeida Corrigida Fiel nos diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Olha só, eu imagino o seguinte, Paulo, ele devia estar, quando ele escreveu essa carta, ele estava na prisão. E quem estava vigiando ele eram os soldados romanos.
E ele começa a falar da armadura de Deus bem no finalzinho do livro, quase antes de terminar o livro, antes de fazer as considerações finais. Eu imagino o seguinte, ele olha para o Romano e ele vê aquela armadura e Deus coloca a mente dele, cada parte daquela armadura, para ele fazer uma analogia com a armadura de Deus. Então essa primeira parte, cingivos com a verdade, ou outra versão, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Da mesma forma que o cinto ou cinturão servia lá para prender a túnica do soldado ou para prender as armas, também de uma forma espiritual, na versão que diz, tendo cingido os vossos lombos. O que é cingir os lombos? Essa frase ela é encontrada em vários livros da Bíblia. Significa estar preparado para a batalha. Por que cingir o lombo? Naquele tempo, os homens vestiam túnicas, né, que eram vestes longas, que cobriam todo o corpo dele. Quando Deus pedia para ele cingir o lombo, ou quando havia essa determinação, cinja o lombo, ele simplesmente amarrava a túnica no cinto que ele usava, para ele poder colocar a roupa dele acima dos joelhos, para que ele tenha movimento e liberdade. Ou seja, para o soldado ele precisava fazer isso para ele poder lutar numa batalha, para ele ter liberdade para lutar, pegar a espada dele, não ficar limitado com as pernas no movimento dele. Da mesma forma disso, cingindo os lombos, que é amarrar a túnica no cinto, é como se Deus estivesse querendo falar para você, olha, esteja preparado com a verdade. Esteja preparado, cinja os seus lombos, né, esteja preparado com a verdade. E que verdade é essa? É tudo aquilo que o Evangelho nos promete, né? Quais são as verdades? A salvação que é somente em Cristo Jesus, que Ele veio, que Ele viveu entre nós, que Ele fez milagres e maravilhas, Ele foi julgado, crucificado e morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele subiu aos céus e Ele voltará. É essa verdade que nós temos que colocar no coração. Amém. Então esteja preparado sempre com essa verdade. Quando você tem essa verdade contigo, essas promessas da palavra de Deus na tua vida, você consegue passar melhor por momentos de dificuldades. Você consegue passar por lutas, por tribulações, porque você tem uma promessa de verdade na tua vida. Então cinja os lombos com a verdade. Se prepare. Fique pronto para a batalha. Deus quer te usar. Deus quer te preparar. Deus quer te forjar. Foi exatamente naqueles anos de deserto que Deus preparou o povo dele para poder entrar na terra prometida. Depois do deserto, vem as bonanças de Deus. Depois das lutas, vem uma grande colheita de vitória. E é isso que a gente tem que guardar na nossa mente. É essas verdades. Essa verdade que o diabo, que é o pai da mentira, tenta roubar. Porque ele quer te iludir. Ele quer trazer coisas para confundir a sua mente. Mas a palavra de Deus, sim, Cristo é a liberdade que nos liberta. Olha o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, pega o cinto da verdade, veste, cinja seus lombos, esteja preparado com a verdade do Evangelho, e você vai ter força, poder do alto, unção do Espírito Santo na tua vida, para você passar por esses momentos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O segundo elemento dessa armadura, a couraça da justiça. O mesmo versículo 14, a parte B do versículo. E vestindo-vos da couraça da justiça. Olha que interessante. A palavra couraça, ela literalmente significa tórax, né? Vem do grego tórax, né? E a palavra justiça vem do grego diakonosine, que é uma justiça no estado agradável a Deus. O que era a couraça? Para o soldado romano, a couraça era aquela parte que protegia toda essa região peitoral dele, desde aqui abaixo do pescoço até o umbigo. Isso dos dois lados, tanto aqui a parte da frente quanto a parte de trás. Então era uma parte da armadura
desculpa, que protegia todos os órgãos vitais do soldado. Da mesma forma que se houvesse, por exemplo, uma brecha nessa armadura, um inimigo poderia facilmente introduzir uma espada, uma arma, e esse soldado ficaria ferido. Da mesma forma, nós temos que ter essa couraça da justiça nas nossas vidas. Qual que seria uma aplicação para a couraça da justiça? A justiça aqui é andar em retidão, andar conforme os preceitos da palavra de Deus, se revestir da justiça de Deus, da justiça que Cristo conseguiu por nós naquela cruz. Porque a palavra diz que não há um justo sequer. Nenhum de nós, pelos nossos próprios méritos, conseguiríamos a salvação em Cristo Jesus, se não fosse por Ele. E nenhum de nós conseguiríamos por nossos próprios méritos. Mas Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, Ele conseguiu a justiça de Deus nas nossas vidas. Então, você tem que se vestir dessa couraça. Paulo, ele pede para que usamos essa couraça e andemos em retidão, conforme os preceitos da palavra de Deus. Tudo aquilo que a palavra de Deus ensina, guarda no teu coração e ande conforme ela. Vista essa couraça, busca a santidade, ande conforme a vontade de Deus, no centro da palavra de Deus. A palavra diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é uma grande bênção, meus amados. Em nome de Jesus, vista a couraça da justiça também, tá bom? Terceiro elemento dessa armadura de Deus. Tá lá no versículo 6, no versículo 15 do capítulo 6, né? Que seriam os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você pega um pouquinho de água para mim, meu amor, por favor? Desculpa. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Meus amados, nós causamos um dano terrível ao inimigo quando anunciamos o Evangelho da Paz. Quando você se dispõe para pregar a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. Muitas vezes nem pregar, mas dar com as suas atitudes o testemunho da sua salvação. Eu gosto muito também do texto que está lá em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir, obrigado meu amor, que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aleluia. Não, deixa aqui. Não. Então, olha só, a gente sabe que o mundo, ele está condenado junto com o diabo. Quando nós nascemos, a gente já nasce, eu falei isso numa outra live, a gente já nasce com uma marca, que é a marca que Adão nos deu, através do pecado que ele cometeu lá no Éden. Então, nós já nascemos condenados. E isso o diabo sabe. Quem que vai trazer a libertação? É a palavra de Deus. Eu me lembro muito bem que Jesus fala no Evangelho, a seara é muito grande e poucos são ceifeiros. Quando você se dispõe para anunciar o Evangelho da paz, para anunciar o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação, o Evangelho que liberta o pecador, a mensagem que vai tocar no coração daquele que é miserável, que não tinha Deus, que se arrependeu, que entregou a vida dele ao Senhor. Isso faz um grande dano ao inimigo. E é esse tipo de dano que a gente tem que querer cada vez mais. É por isso que eu estou aqui trazendo semanalmente, às vezes não semanalmente, mas de 10 em 10 dias, essa live. Porque eu quero fazer parte disso. Eu quero ser um ceifeiro de Deus. E que o Espírito Santo coloque isso no teu coração também. Para que você também venha buscar almas para o Senhor Jesus. É esse dano que a gente tem que trazer no mundo. Pregar a palavra de Deus. Para que a sociedade seja transformada. Para que vidas sejam transformadas.
Prepara os teus pés. Deixa o Espírito te levar para onde Ele quiser. Deixa o Espírito ter liberdade na tua vida, para Ele te mover de um lado para o outro, para que você esteja preparado, calçados com o Evangelho da paz de Jesus Cristo. Não esse Evangelho que muitas igrejas pregam, mas é um Evangelho que muda a vida das pessoas. É um Evangelho que transforma, que traz paz em meio à guerra, que traz salvação em meio à perdição, que traz vida no lugar da morte. É esse Evangelho que nós temos que levar. E isso que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, para que eles se preparem também, para que eles sejam usados na palavra de Deus. O quarto elemento da armadura, o escudo da fé. Está lá no versículo 16, Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, ele é uma das principais, se não a principal arma de defesa de um soldado. Ele vai proteger o soldado contra as flechas, contra lanças, contra a espada do inimigo. Ou seja, ele vai proteger o soldado contra aquilo que pode trazer dano contra ele, né? Da mesma forma, o diabo ele quer lançar setas. Ele quer lançar setas na tua vida, querendo fazer você desanimar, querendo fazer você perder a fé. Ele tenta lançar os dardos inflamados dele contra as nossas vidas. Ele quer nos atingir, não quer nos causar dano, principalmente aonde? Na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, é onde ele quer causar dano. E o que vai nos fortalecer? É a fé. Simplesmente a fé. A fé em Deus. A fé nos dará vitória. É a fé que nos justifica diante de Deus. Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É a fé, meus amados irmãos. É a fé. Hebreus fala que a fé é a firme convicção das coisas que não se veem. Você não pode ver Deus, mas você pode sentir. Da mesma forma que você sente o ar que você respira nos seus pulmões que te traz vida, você pode sentir a presença de Deus quando você o busca. E você tem que alimentar a tua fé, meus amados. É a fé que vai te dar força para trazer a palavra de Deus na tua mente e no teu coração, para que as promessas de Deus fiquem gravadas na tua vida, que você sabe que você vai passar por essa luta, que Deus tem um reino de eternidade para você. O dia que você for deste mundo, que você vencer este mundo, você vai ter a eternidade para passar ao lado de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Não deixe o inimigo roubar a fé. A palavra diz que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé. O que é apostatar? É perder a fé, é se afastar da fé. Jesus fala, será que quando eu voltar eu ainda vou encontrar fé no mundo? Se alimente da fé, meus amados irmãos. Não é a fé em qualquer coisa, não. Não é a fé em tudo e em todos, não. É a fé em Deus. É a fé naquele que te criou. É a fé naquele que te salvou. É a fé naquele que vai te dar vitórias. Porque a palavra de Deus fala que a bênção de Deus é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Amém? Vamos ao penúltimo elemento da armadura de Deus. Capacete da salvação. Efésios 6,17, a parte A do versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. A cabeça é a parte mais importante do corpo. Para um soldado, um golpe na cabeça pode ser mortal, não é verdade? E por isso que nós temos que cuidar o quê? É da cabeça física? De uma forma espiritual, da nossa mente. A nossa mente, ela é um campo de batalha incrível. É lá onde o inimigo tenta colocar tentações. É lá onde o inimigo tenta fazer você desanimar, de caminhar.
É lá onde o inimigo tenta frustrar os seus planos. É na mente. É na mente. E qual que é a promessa que nós temos que guardar na nossa mente? A promessa da salvação. Não é à toa que primeiro Paulo fala do escudo da fé, para depois falar do capacete da salvação. Porque uma vez que o inimigo tira a fé de você, a salvação também você acaba perdendo. Porque se você não batalhar pela fé que você tem em Deus, isso pode trazer um desânimo. E você pode perder a salvação. Tem muitas pessoas que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu não creio nisso. Eu creio que se você se afastar da presença de Deus, você pode sim perder a salvação. E através da fé em Cristo, é uma promessa dessa salvação, essa é a nossa maior esperança. A palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. Quem venceu? Jesus dizendo, eu venci. E se ele venceu, se ele ressuscitou, ele tem essa promessa para a tua vida também, a salvação. Revista a tua mente dessa salvação, dessa promessa. Revista. Medite na palavra de Deus dia e noite, medita nela. Medita, busca a Deus em oração. Vai colocando a palavra de Deus no seu coração e na tua mente, em nome de Jesus. Deus tem um capacete da salvação para te dar. Ele tem uma armadura completa para te dar. Ele quer te salvar. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por você. Se você ainda não recebeu a Cristo, receba hoje. Hoje é o dia de você colocar esse capacete da salvação, de você ser contado entre aqueles que viveram na vontade de Deus, foram remidos e salvos pelo Senhor. Vamos terminar já, meus amados. O último elemento, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17, a parte B do versículo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Engraçado que a palavra de Deus, a palavra, ela pode ser encontrada na Bíblia de duas formas, né? Existe uma forma logos, que significa palavra escrita, e uma forma grega chamada rema, que é a palavra declarada. Lá no começo do Evangelho de João, no João capítulo 1, diz logo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é palavra, né? O sinônimo de palavra. E lá está traduzida como o quê? Como logos, né? Palavra logos, palavra escrita. Jesus, ele era o cumprimento de toda a lei e os profetas. Tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, através da lei e dos profetas, é a promessa da vinda de Cristo. Então ele era a palavra escrita que estava prometida para vir. Palavra escrita, Bíblia, logos. Só que nesse versículo, Paulo não escreve com a palavra logos. Ele usa a palavra rema. Rema. Rema significa a palavra declarada, a palavra pronunciada. O que significa então? O que Paulo nos sugere que através da capacitação do Espírito Santo, nós declaremos a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa estar na tua boca, para que você possa se defender. Não foi isso que Jesus fez na tentação? Vamos lembrar um pouquinho o que o diabo tentou fazer com Jesus lá no Evangelho de Mateus, no começo do Evangelho de Mateus. Amém. Em primeiro lugar, o diabo diz o seguinte para Jesus, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus usa o quê? O que Jesus usa? A palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou o que estava escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Depois disso, o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e disse o seguinte para ele, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar
em alguma pedra. Olha só que o diabo ele queria ser astuto. Ele quis usar também a palavra de Deus fora de contexto para tentar pegar Jesus, né? Ele usou o Salmo 91, versículos 11 e 12. E Jesus responde para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. E por último, o diabo levou Jesus ao monte muito alto, onde lhe mostrou todos os reinos do mundo. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Deuteronômio 6,13. A palavra de Deus ele tem que estar na sua boca, para você declarar. A palavra escrita, ela só vai salvar se você pegar e ler e meditar e guardar ela no teu coração. Mas a partir do momento que você lê, medita e guarda ela no teu coração, e através do poder do teu espírito você lança essa palavra, é que você gera vida para outras pessoas. Quando você compartilha a palavra, você rouba das mãos do inimigo vidas que iriam com ele para o inferno, porque você está levando a palavra que liberta. Você percebeu que de toda essa armadura aqui, a única arma de ataque é a espada. Então quando a gente pronuncia a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, quando a gente declara, ela causa danos ao inimigo. E é isso que a gente tem que fazer mesmo, é causar danos a ele. Porque ele quer causar danos na tua vida. Ele quer causar danos na vida dos seus amados, dos seus filhos, da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus parentes, dos seus amigos próximos. Seja aquele que vai levar a palavra de Deus para essas pessoas. Medite sim. Medite muito no Logos. Medite bastante no Logos. Aprenda muito Logos, para que Deus te usa no rema de Deus, que você seja a palavra rema de Deus para a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, meus amados? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos agradecer. Primeiro eu gostaria de fazer um convite para você que esteve até aqui conosco, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra, e Deus tocou no teu coração. Puxa vida, é hora de eu começar a batalhar, eu estou muito afastado de Deus, eu preciso receber Jesus Cristo. E essa palavra tocou o teu coração, é isso que você quer fazer agora? Então abaixa a tua cabeça, repete essa oração comigo, quero fazer esse chamamento, para Jesus Cristo entrar na tua vida, amém? Amém. Então abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, e repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida eu quero entregar a minha vida a Ti neste dia. a Ti neste dia. Senhor, Senhor, eu quero declarar eu quero declarar que eu sou um pecador, que eu sou um pecador, que por minhas próprias que forças por minhas próprias forças eu não vou conseguir. Por isso eu peço peço perdão perdão por todos os meus por pecados todos os meus pecados e quero declarar com com a minha boca a minha boca aquilo aquilo que eu crio no meu coração, que eu crio no meu coração, que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. e o meu Salvador. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu tomo posse eu tomo posse da salvação da salvação que Ele Ele conseguiu para mim naquela cruz. conseguiu para mim naquela E eu quero cruz. viver E eu quero viver uma vida com o Senhor, uma vida com o Senhor, uma vida de santidade, uma vida de santidade, vestindo a armadura de Deus, vestir a armadura de Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você não precisa repetir mais. Eu quero fazer uma oração para vocês. Senhor, obrigado por esta palavra, meu Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Tu és um Deus vivo, Senhor. Maravilhoso é o teu nome. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Que muitas pessoas que ouviram ou que irão ouvir possam guardar essa mensagem no coração, Senhor.
que possam vestir dessa armadura, do cinto da verdade, da couraça da justiça, dos calçados da preparação do Evangelho, Senhor. Ó Senhor, do capacete da salvação, Senhor, da espada, que é a Tua palavra, que eles possam guardar cada um desses elementos, meu Deus, e tomar posse deles para a vida de cada um, Jesus. Amém. Ó Senhor, nós sabemos que a seara é grande e que poucos são ceifeiros. Em nome de Jesus, capacita vidas, meu Deus, para que a gente possa saquear o inferno e levar uma multidão de crentes para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora, antes da bênção apostólica, vamos colocar mais um louvor para adorar a Deus. Amém. Depois eu venho com a bênção apostólica, tá bom, meus amados? Amém. Vamos lá. Deixa eu colocar ali. Nada temerei, amém. Sabe de uma coisa, meu amado? Amém, Jesus. Você não está sozinho. Todo-Poderoso está com você. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se é meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho.
voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Você pode ter a certeza que você pode descansar em Deus. Que Ele estendeu os braços dele para cuidar de você através do amor em Cristo Jesus. Essa é a promessa que nós temos. Podem vir momentos difíceis, a gente está passando, sem dúvida nenhuma estamos. Mas nós temos uma promessa de vitória. Nós temos uma promessa de vida eterna, de salvação em Cristo Jesus. E Ele prometeu, mesmo no meio dessas tribulações, Ele estaria conosco o tempo todo. Eu creio nisso. Você também precisa crer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Quero agradecer vocês que ficaram comigo até aqui, conosco, né? A Ana Paula também estava aqui comigo. Deus abençoe a tua vida. E a gente vai postar essa live no Facebook, eu vou compartilhar no meu. Tem uma novidade também, todas as lives que já foram feitas, eu coloquei no meu YouTube. Eu coloquei ontem. Todos os vídeos no meu YouTube é só colocar lá Live Evangelística, Ricardo da Silva, que você vai encontrar lá, tem uma lista de reprodução. Se você quiser acompanhar depois essa live também, eu vou colocá-la lá também, tá? Em nome de Jesus, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Compartilhe essa live também com os teus contatos, com os teus amigos. Seja instrumento de Deus para levar o Evangelho, tá bom? Coloca aí a tua boca para falar a palavra de Deus, para que saia a espada do Espírito, a palavra rema, que vai transformar a vida das pessoas em nome de Jesus, tá bom? Recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E a igreja diz: Amém. 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 Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Um forte abraço. Deus te abençoe essa semana. Que você viva a promessa de Deus durante essa semana. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Beijo, meus amores. Fica com Deus. Até mais.